convite, né? Quantos aqui vão participar do meu aniversário terça-feira? Já deu um grupo bom, né? Maravilha, né? Eu quero compartilhar com você nessa noite sobre 3 enganos que a religiosidade produz nessa geração. 3 enganos que a religiosidade produz nessa geração. E como que nós precisamos estar atentos, queridos? Porque a Bíblia fala sobre os ventos de doutrina e que vão arrastando multidões. Então eu quero compartilhar aqui sobre 3, tem muito mais, é lógico, né? Mas eu quero me deter nesses 3 enganos. Eu queria colocar isso aqui para mim na tela. Primeiro texto. Mateus 21, versículo 28 a 32. Mateus 21, versículo 28 a 32. O que acham disto? Um homem que tinha 2 filhos disse ao mais velho: Filho, vá trabalhar no vinhedo hoje. O filho respondeu: Não vou. Mas depois mudou de ideia e foi. Então o pai disse ao outro: Filho, vá você. E ele respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 obedeceu ao pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus explicou: Eu lhes digo a verdade. Cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês. Pois João veio e mostrou o caminho da justiça, mas vocês não creram nele. Enquanto cobradores de impostos e prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês se recusaram a mudar de ideia e crer nele. Querido, olha que palavra violenta de Jesus. Jesus, ele vem para trazer um entendimento sobre o primeiro engano que a religião tem produzido na nossa geração. Qual que é o primeiro engano? É desvincular a fé da obediência. Meu irmão, você acredita que água quente queima? Você acredita nisso? Aí o que você faz? Você põe a mão na água quente? Percebe como que é a dualidade da fé? Você acredita que a água quente queima. Você não põe a mão na água quente, porque você acredita que ela queima. Então você acredita que se você pôr a mão ali, você vai queimar. Agora, quantas verdades da Escritura que nós já lemos, dizemos que acreditamos, mas nós não obedecemos. Está percebendo? Ou seja, se você acredita, você obedece. Esta é a verdade. Meu irmão, se a sua fé não gera em você obediência, você não creu. Você não creu. Jesus está usando aqui, olha, o exemplo da fé vinculando a obediência. Primeiro ele conta a parábola falando dos 2 filhos obedecerem ou não. Sim? A parábola não fala sobre
dois filhos que obedeceram ou não? Sim. Agora, ele conclui isso dizendo o quê? Ele conclui isso dizendo, olha, vocês não creram. Olha que engraçado. Ele conclui a parábola falando sobre fé. E ele diz, olha, as prostitutas e os cobradores de impostos vão entrar no reino de Deus antes de vocês. Por quê? Porque eles ouviram a mensagem e eles creram. Ou seja, eles se posicionaram, eles obedeceram, eles mudaram de vida. Porque a fé que não gera mudança não é fé. A fé que não gera obediência não é fé. A fé que não gera comprometimento não é fé. Meu irmão, quantas vezes eu já vi pessoas dizendo assim, olha, se você crê em Jesus Cristo, levante a sua mão para você ser salvo. Você já ouviu essa pregação? Sim ou não? Sim. Agora, sabe o que é isso? Isso é não pregar de verdade a mensagem de Cristo. Por quê? Reduz a fé a um ato de levantar a mão. E não um ato de obediência, submissão e comprometimento. Meu irmão, se você levantou a mão, você não se comprometeu, você enganou-se a si mesmo. E eu vou dizer para você uma coisa. O pior engano que você pode ter é o engano do qual você está acreditando nele. É quando você está acreditando em algo e você está enganado. Meu irmão, Jesus falou, olha, veio João e mostrou o caminho da justiça, mas vocês não creram nele. Mas olha, ele não estava falando, não era de obediência? Era de obediência. A parábola fala de dois filhos que um obedeceu, o outro não. Parece que ele mudou o assunto. Parece que ele concluiu a parábola de maneira torta. Mas não é não, irmão. Não é não. E olha, é muito importante você entender isto. Se você crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, você precisa assumir um compromisso de obediência com os seus mandamentos, com os seus ensinamentos. Porque senão você não creu. E ainda que você continue frequentando os cultos, e esse também é um ponto terrível, porque você levanta a mão e começa a frequentar o culto, você acha que você já está inserido no processo. Mas, meu irmão, se a sua fé não gerou em você obediência aos ensinamentos de Deus, você não foi inserido. Quantas pessoas estão dentro da igreja e estão tendo cargos na igreja e estão passando anos na igreja, mas não se dispuseram realmente a obedecer a Cristo. E a gente vê isso de uma maneira tão incrível. Eu já vi pessoas dizendo assim, não, se Jesus falar comigo, eu vou obedecer. Meu irmão, olha aqui. Ele já falou um monte de coisa. Tem um monte de coisa que já está dito, você não precisa esperar e falar não. Ele já falou.
E fica um monte de gente dentro da igreja num conflito terrível. Por quê? Porque cada vez que ele ouve uma palavra, que ele não está em obediência, que ele não está em submissão, que ele não está em comprometimento, ele fica ali se debatendo e tentando se justificar, e tentando argumentar, e tentando combater aquela ideia, e tentando resistir àquela ideia, e tentando arrumar argumentos para aquela ideia, porque ele não está obedecendo. Irmão, esse conflito todo, sabe por quê? É porque você não se rendeu. E eu vou dizer para você uma coisa. Na maioria das vezes você vai arrumar alguém para justificar que seu problema com a igreja é fulano. Eu já fui muitas vezes acusado por ser o problema da igreja de muita gente. Pastor Denir. Meu irmão, e eu não estou preocupado com isso. Sinceramente. Não estou. Sabe por quê? Eu quero que você entenda a verdade e decida. Porque eu não posso decidir por você. Eu quero que você entenda a verdade e queira seguir a verdade. E o tempo que você está perdendo nos conflitos aí, porque você fica resistindo à verdade, porque você fica resistindo o governo de Deus, você fica aí resistindo os ensinamentos de Cristo, e você fica numa peleja terrível contra você mesmo, porque você não está contra o Denilson, nem contra o Daniel, nem contra o Juninho, nem contra a Simone, nem contra o André. Você está contra você mesmo, porque é você que está resistindo o reino de Deus. Meu irmão, e o tempo que você está aí nessa peleja para resistir, seu tempo está passando. Seu tempo está passando. Meu irmão, parece que foi outro dia que eu comecei meu ministério pastoral. E eu já pastoreava antes da Comunidade do Caminho. Eu comecei a pastorear, eu tinha 27 anos. A presidir. Já pastoreava antes, mas a presidir igreja eu comecei com 27 anos. Já estou fazendo agora 53. 27 para 53, 9 fora. 9 fora, eu tenho certeza que quase ninguém aqui pegou. E antigamente, quando se fazia conta de matemática, tinha uma maneira de tirar a prova da conta que era 9 fora. Aí você fazia conta 9 fora, não sei o que lá, 9 fora, e aí no final você tinha o resultado, né? Quem já ouviu falar da conta de 9 fora? Levanta a mão. Pouquíssimas pessoas, né? Pouquíssimas. Teve uma que levantou o dedo debaixo do óculos, assim, ó. Para não admitir, né? Ô Senhor, né? Conta de 9 fora é antigo, querido. Isso é antigo. Mas olha, eu vou dizer para você uma coisa. Jesus, ele deu uma ordem, lá em Mateus 28, no versículo 19, se eu não me engano.
Olha aí, Mateus 28, versículo 19. Olha aqui. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Lembrem-se disso, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha o que ele falou. Olha, ensinem aos discípulos a obedecer todas as ordens. Todos o quê? Ordens. Meu irmão, quando se fala em crer em Jesus, você precisa entender o seguinte: você está assumindo obedecer todas as ordens que ele mandou. Isso é crer. Isso é crer. Se você crê, mas você não está disposto a obedecer, você não creu ainda. A fé precisa ser acompanhada de obediência, senão não é fé. Meu irmão, quantos acreditam pela palavra de Cristo que vai haver pessoas que vão ser condenadas ao inferno? Quantos acreditam nisso? Levanta a mão, você que acredita. Todos nós acreditamos. Vamos ver aqui alguns textos que falam sobre a pessoa ser condenada ao inferno. Mateus 24, 51, olha o que diz. Mateus 24, 51. Cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ele está falando da condenação final. Ali haverá o quê? Choro e ranger de dentes. Ele está tratando sobre alguém que não se submeteu, não seguiu, não viveu o projeto de Deus. O que resta para ele? O destino com os hipócritas e um local onde há choro, ranger de dentes. Meu irmão, alguma vez você já chorou rangendo os dentes? Hã? Você imagina o que é isso? Chorar e ranger os dentes? Você imagina? Eu nunca tive esse nível de choro e ranger de dentes, porque é um nível de uma dor muito intensa. Você chorar e ranger os dentes, imagina, você apertar os dentes um contra o outro assim, ó. É de uma dor muito intensa. É aquela dor que a pessoa fala assim, olha, nem morfina resolve. Eu já tive dor de ter que tomar morfina. Mas ele está falando aqui de um nível de dor que é incomparável. Olha outro texto. Mateus 25, 30. Olha bem, Mateus 24, 51. Está próximo de Mateus 25, 30. Agora lancem este servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Um texto próximo do outro. Mateus 24, 51, Mateus 25, 30.
Porque as pessoas hoje, elas estão vivendo o evangelho como se fosse mamão com açúcar. Como se salvação fosse uma coisa facinha. Sabe aquele negócio assim, isso aí eu tiro de letra. Meu irmão, Jesus falou que o caminho da salvação é o quê? Estreito. E a porta estreita. É apertado. O caminho da salvação e a porta é estreita. E são poucos que acertam com ela. Então, meu irmão, pensa comigo. Esse negócio de levantar a mão e você já é salvo, é difícil? Então não está parecendo que é a mesma coisa que Jesus anunciou. Você concorda comigo? Hã? Não é a mesma coisa que Jesus anunciou. Ele está falando de algo que é difícil de ser conquistado. Ele falou, o caminho da perdição é largo e espaçoso. E são muitos que entram por ele. Mas o caminho da salvação, o caminho é estreito e a porta, o caminho é apertado e a porta é estreita. Poucos que acertam com ela. Levantar a mão e crer em Jesus, você já é salvo? Você vê coligação com isso? Não. Meu irmão, estão pregando um falso evangelho, um evangelho de facilidade, um evangelho de água com açúcar, que se você fizer o trem de qualquer jeito, sem comprometimento, sem obediência, sem dedicação, sem submissão, sem entrega, sem renúncia, sem santificação, está do mesmo jeito, está salvo do mesmo jeito. Meu irmão, é mentira. É mentira. O caminho é estreito, é apertado e estreita a porta. Ou o contrário, de qualquer forma é estreito, é apertado. E são poucos. São poucos. Como é que é? Estão vendendo aí, ó, né? Mas olha, não caia nesse engano não, meu irmão. Meu irmão, você está achando que entrar no reino de Deus é mamão com açúcar? Não é. Ah, não, mas é porque eu já tenho, 26 anos de ministério pastoral. Então, eu já estou garantido. Meu irmão, todo dia eu estou na peleja diante de Deus e pedindo a Deus, me ajuda, Senhor. Eu não posso ficar fora da salvação, porque eu entendi que não há mamão com açúcar no reino de Deus. Paulo entendeu isso, ele falou assim, olha, eu esmurro meu próprio corpo para que naquilo que eu prego a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Você está achando que você é melhor que Paulo, meu irmão? Eu estou achando que eu sou melhor que Paulo? Não estou, não. Eu vou ter que passar ali, olha, no estreito de Jeová. Meu irmão, só que nós precisamos atentar para isso, porque tem muita gente aí folgado. Tem muita gente aí se achando que nada. Essa palavra desse pastor aí, isso aí é conversa piada. Meu irmão, você vai descobrir isso no último dia. E eu vou te falar uma coisa, no último dia vai ter muita surpresa. Tem muita gente que está achando que está garantido e vai descobrir no último dia que tomou bomba. Já imaginou isso? Você no último dia ouvir Jesus falar com você assim, apartai-vos de mim. Nunca vos conheci. Olha, esse texto é o quê? Mateus 7,
vamos pegar acho que é do 21, não é não? Do 13? Então vamos pôr aqui, Mateus 7,13. Aqui ele já fala da porta. Olha aí. Mateus 13. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é a sua porta. E muitos escolhem esse caminho. Querido, olha que coisa. É a pregação de quem isso aqui? De quem? Jesus. Não é pastor Denilson que está falando isso aqui, não. É Jesus, o próprio Senhor. Ele falou, a estrada que conduz à destruição é ampla e larga é a sua porta. E muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita. E o caminho é difícil. E são poucos os que encontram. O encontram. Querido, olha aqui para você ver uma coisa. O caminho é difícil. O que você acha que é difícil? Levantar a mão para Jesus e falar que você crê nele? Isso é difícil? Não. Frequentar culto, você acha que é difícil? Não, é facinho, irmão. Todo domingo você está aí, cantando, louvando, né? Dá graça e paz para o seu irmão. Difícil isso? Não, meu irmão. Não se iluda. Olha para o irmão que está do seu lado e fala com ele, meu irmão, não se iluda não. Olha, você precisa entender a proposta de Cristo, para você saber que o caminho é difícil mesmo. Meu irmão, primeiro que ele está te chamando para ser a imagem e semelhança dele. É para você se tornar a imagem e semelhança dele. É um caminho difícil. Sabe por quê? Porque a gente fica toda hora assim, não, mas isso aí é muito difícil. Isso aí é muito difícil. Você fica tentado a ficar irado, aí alguém chega para você e fala, querido, a palavra está longe de vós toda ira. Não, mas isso aí é muito difícil. Você fica tentado a ficar reclamando, alguém chega para você e fala assim, longe de vós toda murmuração. Mas isso é muito difícil. Alguém chega para você e faz raiva em você, provoca você até o final. Para você falar, você tem que perdoar essa pessoa. Mas isso é muito difícil. Mas onde que está falando que é fácil? A Bíblia fala que o caminho é difícil. E são poucos que o encontram. A Bíblia fala para você amar seus inimigos. Aí você vai falar comigo, mas isso é muito difícil. É difícil, irmão. É difícil mesmo. E eu vou falar com você ainda nem pode só começar, não. Você tem que ir até o fim. Você tem que perseverar. Aí você vai falar comigo, mas isso é muito difícil. É difícil mesmo, hein? Não, você está achando que é só frequentar culto, você já está garantido? E quando fala que é para obedecer à liderança, isso é muito difícil. Irmão, é difícil mesmo. Você tem que obedecer a alguém que, como diz né? A turma aí, né? Comedor de feijão igual eu. Você vai ter que obedecer um comedor de feijão igual você. Mas isso é muito difícil.
É difícil. Irmão, é o caminho da salvação. Ó, a porta é estreita. E o caminho é difícil. Você acha que levantar a mão para Jesus é difícil? Você acha que frequentar culto é difícil? Não é. Difícil é você obedecer aos mandamentos, às ordenanças dele. Sabe por quê? Porque para você obedecer, você tem que fazer morrer a sua velha natureza. Aquela natureza rebelde que quer resistir à vontade de Deus. Aquela natureza rebelde que quer fazer a sua própria vontade. Aquela natureza rebelde que quer cumprir só o que te satisfaz, só o que te agrada. Mas esse é o caminho da salvação. Se você não está disposto a isso, meu irmão, eu preciso te esclarecer. Você está enganando a si mesmo. Olha aí, vamos continuar aqui. Tomem cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É impossível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas. Querido, olha aqui. O que ele está dizendo? Que são muitos falsos ministérios que vão se levantar para ensinar coisa torta, para conduzir as pessoas de maneira errada. E como que você vai identificar esse falso ministério? Pelo fruto. Pelo fruto. Irmão, se a pessoa ela dá frutos bons, frutos de Deus, de uma vida transformada, de uma vida reta, de uma vida comprometida com o reino de Deus, esse ministério é de Deus. Mas se o fruto fica embaçado, toda hora aparece um trem estranho, toda hora é um escândalo, é uma coisa que demonstra que a pessoa não está comprometida com a prática da palavra, esse ministério não é de Deus, é simples. Continua. Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. Continua. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Meu irmão, o que isso quer dizer? Olha bem, é que esses ministérios um dia vão ser punidos. Você não fica com essa coisa de querer exercer a sua justiça, você quer, resolver o problema do seu jeito. Meu irmão, não precisa ter preocupação com isso não. Obedeça a Deus, siga dentro da vontade de Deus, comprometa-se com a palavra, pratique a palavra. Se tiver algum ministério que ele não for de Deus, Deus, uma hora ou outra, vai tratar com esse ministério. Ele vai cortar esse ministério. Se ele não der bons frutos, é o quê? É cortada e lançada ao fogo. Meu irmão, não é coisa para você ficar aí perdendo tempo não. Se comprometa com o reino de Deus. Se o ministério for de Deus, ele vai permanecer, ele vai dar frutos. E ainda que ele cometa algum deslize, porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Como diz o ditado aí, é um comedor de feijão mesmo. Né? Não é perfeito não. Mas olha, se for o ministério de Deus, vai permanecer, vai prevalecer. E os frutos vão provar isso.
Se não for, vai ser cortado e vai ser lançado ao fogo. Isso pertence a Deus. Continua. Portanto, é possível identificar a pessoa pelos seus frutos. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles, olha aqui, presta atenção nessa declaração de Jesus. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas restringe, não é isso? Mas apenas aqueles que, de fato, fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Obediência. Meu irmão, fé que não gera obediência não é fé. Se você crê em Jesus, você precisa fazer a vontade do Pai. Senão você não creu em Jesus. Senão você está enganando a si mesmo. Mas fazer a vontade do Pai é muito difícil. É, meu irmão. Tem novidade nisso não, é difícil mesmo. Se não fosse difícil, Jesus não tinha falado que era difícil, não. O caminho da salvação é difícil mesmo. Só que aqui, olha, está restrito. Quem que vai entrar no reino dos céus? Apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Meu irmão, se você não está disposto a deixar Deus mudar a sua vida, eu preciso te informar que você está correndo risco de não entrar no reino dos céus. Você não quer aprender a ser manso, você não quer aprender a dominar sua fala, você não quer aprender, a não ficar irado, você não quer aprender a viver dominado pelo Espírito Santo, você está correndo risco de ficar de fora. E eu estou dizendo que você está correndo risco, por quê? Porque você ainda pode converter. Ainda há tempo. Mas você não sabe que hora, até quando você vai poder converter. Você não sabe. Porque eu vou fazer 53 anos daqui a 2 dias, se Deus permitir. Eu posso morrer até hoje. Eu queria até 75. Tem uns irmãos aí que estão querendo diminuir para 70. Mas se for hoje, meu irmão, quem garante que não pode ser hoje? Pode ser hoje. Se for hoje, eu tenho que estar preparado. Meu irmão, olha bem, mas apenas, meu Deus, meu irmão, isso é de arrepiar assim, ó, lá dos pés até a cabeça, assim, ó, aquele arrepio assim de temor, de pavor. Eu arrepio toda vez que eu vejo esse texto. Eu falo, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá graça, Senhor, me ensina, Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, transforma a minha vida. Mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Continua. No dia do juízo, olha aqui, ele termina de falar isso e vai falar de quê? Do juízo. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome e não realizamos muitos milagres em teu nome. Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Onde você acha que essas pessoas estavam? Aonde? Na igreja. Uma pessoa que estava.
profetizando em nome de Jesus, expulsando demônios em nome de Jesus, fazendo milagre em nome de Jesus, ela está onde? Na igreja. E ele está falando o quê? No dia do juízo. Continua. Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Irmão, isso dá temor, não dá não? Hã? Dá temor. Isso gela o coração da gente. Ele falou o quê? Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Novamente o quê? Obediência. Novamente, obediência. Percebe como que está sendo ensinado um evangelho perigoso? Um evangelho que não te compromete à obediência. Você dá uma maquiadazinha, frequenta os cultos, tá? Deu uma melhoradinha no seu jeito, tá? E o negócio aí ficou, tá bom, tá desse jeito, tá ótimo, tá convencendo um ou dois aí, tá de bom tamanho. Meu irmão, não acredita nisso. Não caia nessa cilada. Nós estamos vendo nas Escrituras a declaração do próprio Senhor Jesus dizendo que não vai ser fácil chegar lá. Não vai ser fácil. Se não for pela obediência, não vai dar. Afastem-se de mim. Meu Deus, meu irmão, se já pensou você descobrir isso no dia do juízo? Eles não descobriram isso antes, não. Só descobriram que estavam reprovados no dia do juízo. Eles chegaram todos felizinhos, não é? A declaração deles lá. Olha o versículo 22. No dia do juízo, muitos me dirão, dá a impressão que estão felizes: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e não expulsamos demônios em Teu nome, e não realizamos muitos milagres em Teu nome. Não dá a impressão que eles estão felizes? O que você acha que eles estão acreditando? Eles estão acreditando que eles estão salvos. Eles estão acreditando aqui que o negócio está garantido. Aí de repente, no último minuto, lá aos 45 do segundo tempo, aí você escuta, olha o 23. Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedeceram à lei. Ah, mas eu estou fazendo muita coisa para Deus. Estou aqui, olha, tenho um ministério, estou profetizando, estou evangelizando, estou realizando milagres, estou expulsando demônio. Mas continuo desobedecendo. Continuo falando coisas que não edificam, continuo maldizendo, continuo não sendo justo, continuo, né? Aí vai dando aquela sensação que o negócio está garantido, que eu tenho ministério, eu estou fazendo ministério. Ele chegar lá naquele dia com essa sensação, beleza,
Com tudo que eu fiz, é claro que eu estou garantido. Pensa bem, com tudo que eu fiz, é claro que eu estou garantido. Aí Jesus vai e aponta para eles, não o que eles fizeram. Aponta para eles o quê? A desobediência. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Meu irmão, isso você descobrisse no último dia. No último dia. Percebe como que esse é um engano que está pegando muita gente? Meu irmão, a Bíblia diz que o caminho é estreito, é apertado, é difícil. E tem muita gente aí na igreja fazendo os ministérios e frequentando os cultos e cheio de convicção de que o negócio está bom demais. E não que você não deva frequentar os cultos, ou que você não deva fazer os ministérios, mas olha, não se engane pensando que só porque você tem um ministério e você frequenta os cultos, você está garantidaço. Eu queria que você colocasse aqui para mim agora, 1 Coríntios 6, 9. Coloca para mim, 1 Coríntios 6, 9. Olha o que ele diz. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais. Continua. São ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Volta o 9 de novo. Vamos ler de novo. É uma lista, querido. É uma lista. Olha aqui. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Se você pegar antes aqui, ele está falando sobre pessoa que passou a perna nos irmãos. Da igreja. Da igreja. Aí ele vai e chama atenção para eles. Vocês precisam prestar atenção no seguinte, vocês são da igreja, mas se vocês tiverem essa atitude, vocês não vão herdar o reino de Deus. Não é essa coisa, só porque eu frequento o culto, eu estou garantido. Aí ele vai mostrar o quê? É vida, é atitude, é participar do reino de Deus com comprometimento, com vida. Ele diz, olha, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Vocês são da igreja, não sabem disso? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos. E aqui, deixa eu te falar, tem muito crente aí com esse negócio de internet agora, que está aí no como é que fala? No pornô, né? É pornô que fala? Pornografia, né? Na pornografia. Vendo vídeo aí. Isso é o quê? Imoralidade sexual. Aí o caboclinho está dentro da igreja. Todo felizão. Frequentando os cultos. Está se achando. E o que ele diz? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual. Tem outros tipos de imoralidade sexual, é claro, né? Lógico que tem.
Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados. Olha aqui, avarento. Avarento é o quê? Alguém que idolatra o dinheiro. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Quando você é apegado em excesso ao dinheiro, é avareza. O que é ser apegado em excesso ao dinheiro? Tem gente que tem dificuldade. Quando alguém fala assim, nós vamos ajudar irmão fulano de tal. Tirar do meu dinheiro para ajudar fulano? Sem contar dízimo e oferta. Avareza. O dinheiro passa a ser um ídolo na sua vida. Meu irmão, olha aqui. Avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Agora eu quero que você coloque também para mim aí, Gálatas 5,19. Que essa aqui é uma lista. Mas essa Gálatas 5,19 também é outra lista. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Sensualidade deixou de ser pecado na igreja? Sim ou não? Mas parece que sim, né? Há uns anos atrás eu falava que o decote ia crescer tanto que ia descer até o umbigo. Alguém já viu decote no umbigo? Sim ou não? Quantos anos eu falei isso? Falei aí. Que o decote ia crescer tanto que ia descer até o umbigo. Já está no umbigo. E, meu irmão, não se engane não, isso é sensualidade. Isso é provocar sexualmente o outro. Não se engane não, é isso. E é normal, as pessoas estão achando que tudo pode. Tudo pode. Mas, meu irmão, isso aqui, olha, não mudou não. Olha o que ele diz. O que são os desejos da natureza carnal, humana? Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, o que mais? Idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva. Olha que ele coloca ali, hostilidade, discórdia, ciúme e acesso de raiva um atrás do outro. Está entrelaçado o negócio, né? Mas parece que esses trem não existem mais para a igreja, não parece? Tudo é normal. Discórdia, ciúme, acesso de raiva, ambições egoístas. Ambições egoístas. Você quer crescer só para você. Meu irmão, esse não é o espírito do reino de Deus. Você cresce para dividir, para compartilhar. Você cresce para ajudar o outro a crescer. Não é?
para você. Ambições egoístas, dissensões, divisões, continua. Inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Quer dizer, não fechou a lista aí não, né? Na época não tinha droga, né? Não tinha internet. E outras, como é que é? Onde que eu parei? E outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica estas coisas não herdará o reino de Deus. Mais uma lista. Abre para mim Apocalipse 21, versículo 8. Olha aí. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros. Meu irmão, deixa eu falar aqui sobre sexualmente impuro. Porque tem gente que acha que nós estamos vivendo um período moderno, onde tudo é liberado. Virgindade é coisa ultrapassada. Sabe, sexo antes do casamento é tratado na Bíblia como impureza. Olha bem. Você tem uma namorada, você tem um namorado. Aí você acha que pode fazer sexo com ele, você cometeu o pecado de quê? Impureza. E ele falou ali, olha, sexualmente impuros. E ele falou também outras coisas, né? Os que praticam feitiçarias, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos. Você já ouviu aquela história da mentirinha branca? Já ouviu? Mentira branca? Mentira, não, foi só uma mentira branca. Ó, meu irmão, mentirosos está aqui nessa lista. Daqueles que são destinados ao lago de fogo, que é a segunda morte. Meu irmão, está entendendo o que é crer em Jesus? Crer em Jesus é você estar disposto a assumir a obediência aos mandamentos, a obediência aos ensinamentos. Se você não quer obedecer, não se engane. Não se engane. Eu peguei essas 3 listas, tem outras na Bíblia. Tem outras. Mas só que a gente precisa acordar e ver que o negócio de salvação é bem mais apertado, é bem mais estreito, é bem mais difícil do que está sendo pregado. E se você não obedecer, não se engane, você está condenado. Bom, esse é o primeiro engano. Graças a Deus o relógio hoje está bacana, nós estamos indo bem, né? O segundo engano que está sendo divulgado aí pela religiosidade é o cristianismo sem amor. Cristianismo sem amor. Coloca para mim aí, João 13, 34 e 35. João 13, 34 e 35. Ele fala, olha, por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar
uns aos outros. Observa uma coisa, isso é o quê? Um mandamento. Nós já entendemos que a fé sem obediência não é fé. Então, se você crê em Jesus, isso aqui é o que para você? Um mandamento. Você tem que cumprir, não é uma opção. Não é uma opção, é um mandamento. E ele falou, ó, vocês devem amar uns aos outros. Continua. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Meu irmão, você já percebeu como é que as pessoas hoje, elas estão com dificuldade de relacionar com as outras, umas com as outras? Não estão tendo paciência, não estão tendo aquela coisa de suportar o outro. Se a pessoa ela é um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais difícil, as pessoas já querem se distanciar delas. Elas não querem se associar às pessoas complicadas, difíceis. Meu irmão, e você sabe o que significa isso? Significa que as pessoas elas não estão dispostas a amar. Principalmente amar como Cristo nos amou. Olha, pensa bem. Como Cristo te amou? Você era uma pessoa perfeita? Hã? Você estava andando direitinho, bonitinho, legal. Eu não sei quanto a você, porque eu posso falar que eu estava todo empenado. E ainda lutou reto. E ele continua me amando. O amor dele por mim foi incompreensível. Para você também foi? Hã? Sim. Ó, se Deus tivesse perguntado para mim, Denilson, o que você acha que você merece? O juízo ou a salvação? Eu ia dizer, o juízo. Meu irmão, sendo sincero, estava todo avacalhado. Você acha que você merecia a salvação? Sim ou não? Não. Sendo sincero, não. Aí Deus, Ele resolve investir em você para te salvar. Aí Ele vem, Ele trabalha com você, Ele te ensina, Ele te cura, Ele te restaura, Ele te restabelece, Ele te faz ver o mundo de outra forma, Ele permanece do seu lado, curando você, cuidando de você, abençoando você. Aí Ele espera que você faça isso por quem? Pelo próximo. Ele espera que você faça pelo próximo o que Ele fez por você. Está entendendo o novo mandamento? Hã? Ele espera que você faça pelo próximo o que Ele fez por você. E eu vou falar com você uma coisa. Se Deus falasse com você hoje, se você errar mais uma vez, eu vou cortar você. Como é que seria? Como é que seria? Ia cortar. Quer dizer que você está precisando de ser ajudado até hoje. Tá. Eu também estou precisando aí do favor de Deus todo dia. Senhor, me concede o teu favor, tua graça. Aí Ele espera que eu faça pelo meu irmão o quê? A mesma coisa. Eu sei que já passou aí na sua cabeça os 3 nomes.
Tem que fazer pelo próximo o mesmo que ele fez por você. Você pensa, meu irmão, e deixa eu te falar uma coisa. Se você não aprender a amar, você não se converteu. Você não é discípulo de Jesus. Ó, o seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Engraçado que ele não falou, você orar em línguas provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Vocês terem dons espirituais provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Tem essa declaração na Bíblia? Não. Vocês terem cargo na igreja provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Tem isso? Não. O que ele falou? Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Meu irmão, e o maior desafio de amar é amar aquela pessoa que não está alinhada. Você amar um irmão que Jesus já quebrou ele, já tratou com ele, já alinhou a vida dele, já transformou a história dele, já fez ele ficar manso, fez ele ser perseverante. Isso é facinho demais. Eu amo fulano de tal. Fulano de tal é facinho de amar. Não é? Não tem uns irmãos assim que você fala, nossa, fulano de tal dá vontade de você ficar perto dele assim? Não tem? Hã? Tem aqueles irmãos que é doce. Né? Ele fala com você, até quando ele puxa a sua orelha, ele é doce, ele é suave, ele é longânimo, é amável. Né? Amar esse irmão é fácil demais. O irmão é todo, né, tratado. Agora, você pegar aquelas pelancas, porque tem irmão que está numa pelanca. Não tem carne para pegar não, o trem está mochiba mesmo. Meu irmão, mas é o pelanca que a gente precisa exercitar amor, porque se não for, não é o que Cristo fez por nós, não. E vou falar com você uma coisa, o irmão pelanca, ele te dá uma oportunidade na vida de você praticar os ensinamentos de Jesus. Pensa bem, como que você vai exercitar ser manso se todo mundo for dócil com você? Né? O irmão pelanca te provoca. E aí você tem que ser manso. Né? Como que você vai exercitar o perdão se todos os irmãos forem aqueles irmãos maravilhosos, estão sempre te tratando com amor, com longanimidade? Como é que você vai exercitar isso? Não, irmão, o irmão pelanca é o que te treina no perdão. Como que você vai exercitar a longanimidade? Como que você vai exercitar a paciência? Oh, Senhor. E vem de novo. Você vai ter que exercitar paciência. Como que você vai exercitar domínio próprio? Você está doido para dar um pombo sem asa no irmão? Aí você vai e ora, Senhor, eu sei que é prova. Eu preciso passar na prova. Tem irmão que vive no limite da prova.
Graças a Deus eu já saí desse nível. Eu não fico com vontade de dar um pombo sem asa no irmão, não. Mas tem irmão que fica no limite da prova. Qualquer hora ele perde o limite e tum. Meu irmão, como que você vai exercitar esses ensinamentos de Cristo? Se você não for desafiado. Olha, pastor Júnior pôs a mão ali na cabeça desse jeito assim. O Senhor, estou entendendo. Me ajuda, Jesus. Tem irmão que é desafiador, não é? Hã? É prova. Hã? É prova. Na nossa viagem, sentou do nosso lado lá um bêbado. Colocou uma música no maior volume lá e apagou lá no banco. A música tocando a maior altura. E a Andréia tem dificuldade de dormir com barulho. Ela está assim, amor, não consigo dormir com esse barulho, amor, não consigo dormir com esse barulho, amor, não consigo dormir com esse barulho. Aí eu falei com ela assim, é prova, irmã. É prova. Segura a onda. Segura a onda aí que é prova. Meu irmão, é prova. Você está achando que vai ser facinho? De vez em quando vai aparecer uma pelanca no seu caminho. Mas, meu irmão, você precisa ser aprovado. Como que você vai ser aprovado? Exercitando amor. Irmão, olha, outro dia o Juninho pregou aqui sobre os irmãos da igreja primitiva que vendiam todas as suas propriedades, entregavam aos apóstolos, e a Bíblia diz que nenhum necessitado havia entre eles por causa disso. E ele falou assim, irmãos, hoje nós não vivemos essa realidade. Irmão, realmente nós não vivemos. Mas olha, você não está isento de amar seu irmão, não. Só porque você não tem que vender seu terreno para saciar a necessidade dos irmãos, não quer dizer que você não tem que contribuir com os irmãos, não. Porque o mandamento não mudou. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Meu irmão, olha, se alguém tiver necessitado do nosso meio, nós precisamos suprir a necessidade dessa pessoa. Saiu só uns 3 améns, assim, muito, assim, vagamente. Se tiver necessitado no nosso meio, nós precisamos suprir a necessidade dos nossos irmãos. Amém. Aí você fala assim, mas pastor, está difícil de eu suprir a minha necessidade. Meu irmão, você não entendeu. É porque às vezes você acha que você tem que ir lá e pagar todas as contas do seu irmão. E muitas vezes você não contribui porque você acha que o que você tem é pouco. Olha a oferta da viúva pobre. Ela deu uma grande quantidade de dinheiro? Não, mas ela deu o que ela tinha. Meu irmão, você não pode dizer que você não tem nada. Sim ou não? Você não pode dizer que você não tem nada. Quantas vezes você recebe uma mensagenzinha, geralmente da pastora Andréia, né? Você, irmão, nós estamos com um desafio aqui para ajudar fulano de tal. Muitas pessoas doam. Graças a Deus, assim, às vezes não dá nem tempo do outro irmão doar, porque a gente já conseguiu
cobrir a necessidade do irmão. Graças a Deus. Mas olha, muitas pessoas, elas nem manifestam. Elas recebem uma mensagem, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e nunca manifestam. Meu irmão, o mandamento não mudou, não. E um dia o pastor Daniel falou uma coisa que eu achei muito interessante. Falou assim, pastor Denilson, a gente precisava falar com a igreja sobre participação total nos desafios. O que é participação total? Cada apelo que vier, você participar dele. Como? Ah não, eu não posso dar R$50, mas eu posso dar R$2. Vou participar com R$2. Você não perde o princípio de estar participando, de estar doando, de estar se entregando na necessidade dos irmãos. Olha, se todas as vezes que tiver uma necessidade, você participar com a sua capacidade, porque hoje você pode ter R$2, amanhã pode ser 5, depois pode ser 10, depois pode ser 20, depois pode ser 50. Não importa, querido, só que a gente precisa aprender a participar. Porque quando você aprende participando, você vai ver que Deus te honra, você vai ver que as coisas acontecem a seu favor, você vai ver que os milagres eles vão aparecer na sua vida. Quando você não participa de jeito nenhum, você não experimenta os milagres. Porque a Bíblia diz que é dando que se recebe. E como que é a medida? Recalcada, sacudida, transbordante. Quando você dá, você recebe boa medida. Recalcada, sacudida, transbordante. Meu irmão, só que nós precisamos ser aquelas pessoas que estão dispostas a participar. E quando você estiver na peleja, meu irmão, você tem que estar disposto também a falar. Porque às vezes você está na peleja, já está com a água quase no nariz, e você está, mas não fala com ninguém. E ainda acusa os irmãos, olha, está vendo, eu estou aqui na peleja, ninguém me ajuda. Mas ninguém vai adivinhar que você está na peleja, irmão. Meu irmão, então, amar é mandamento. Amar é suportar. Amar é participar. Amar é você estar disposto a conviver, relacionar. Dá uma olhada para o irmão e fala assim, está entendendo aí? Meu irmão, mas isso é muito difícil. Não, porque fulano é complicado. Fulano é muito ignorante. Fulano, qualquer coisa que você fala com ele, a gente te dá uma patada. Fulano, qualquer coisa que acontece, ele já fica com raiva. Ele já não quer conviver com você mais. E aí a Bíblia diz para você afastar dele. Meu irmão, está entendendo? Não existe cristianismo verdadeiro sem amor. Não existe. Existe religião. Cristianismo não.
Se você diz que você é cristão, você precisa entender. Você é cheio de amor. Você vai se envolver com pessoas. Você vai estar disposto a se doar para pessoas. Olha, teve um dia uma pessoa falou comigo assim, pastor Denilson, eu fui numa igreja, eu entrei, sentei do lado de uma pessoa com uma aparência de ser uma pessoa bem de vida, e eu não tinha nem o que comer naquele dia. Participei do culto, fui embora, ninguém me cumprimentou na igreja. Ninguém chegou perto de mim. Meu irmão, é porque a igreja está perdendo a cultura do amor. Aí você está aqui na comunidade do caminho, você está terceirizando a cultura do amor para o seu irmão. Não, pastor Juninho é um amor, maravilha, ele vai chegar perto desse irmão. Ele vai chegar perto do irmão lá, ué. Quando tem visitante, pastor André vai chegar nela, no visitante lá, ué. A Bia, com certeza a Bia vai lá ter esse visitante e vai dar um abraço nela. Você terceirizando, né? Quem tem que fazer isso? É a Bia, é o Juninho, é a Andréia, é o fulano de tal, é o ciclano. Meu irmão, peraí. O mandamento é para quem? É para quem? Todos nós. Quem tem que chegar no irmão? Todos nós. Quem tem que ir lá e abençoar e ver o nome dessa pessoa, oh, eu posso ser útil para você em alguma coisa, né? Estou à sua disposição. Né? Quem tem que fazer isso? Todos nós. Ah, mas pastor, é muito difícil para mim isso porque eu sou tímido. Os tímidos não herdarão o reino de Deus. É porque na outra tradução, né? Apocalipse 21, na tradução, acho que revista atualizada, fala, ao invés de covardes, fala tímidos. Né? Não sobra para nada, não. Irmão, você não tem desculpa. Ó, meu irmão, você pode ser livre, não é? Eu gosto de ver, por exemplo, o André. André chega, ele não tem limitação, né, André? André chega, abraça um e dá um toque no outro, o irmão está lá, ele chega por trás do irmão e, ô irmão, né, André? É isso, meu irmão. Você fica aí esperando o irmão chegar até você, ele não tem limitação não, ele chega no irmão. Não é? É isso. Tem que ter limitação não. Colocou lá? Não, né? Qual que é? É a versão corrigida e fiel. O que é isso, hein? Cada versão que está tendo. Enquanto eles acham ali, querido, percebe então que relacionamento faz parte do projeto do Reino de Deus. Não se engane, não pensa você que você está isento de relacionar com os irmãos. Não está. Não está. No Reino de Deus, você precisa estar disposto a amar. A amar e ser amado. Né? Tem gente que tem dificuldade, mas não pode ter não. Né? E o último engano que está sendo ensinado nessa geração é adoração sem ação. Adoração sem ação. Coloca aí para mim,
Marcos 7, 6 e 7. Aliás, eu vou ler do 6 para frente. Até mais para frente. Marcos 7, do 6 em diante. Olha aí. E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Continua. E em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. A outra tradução diz: e em vão, porém, me adoram. Põe revista atualizada. Revista atualizada coloca assim. Troca aí a versão, isso. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Continua. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Olha aqui, ele está falando de adoração. E aí agora ele vem falar de quê? De mandamento. Meu irmão, tem gente que acha que adoração é uma expressão verbal. Meu irmão, se a sua expressão verbal não tiver conjugada com a prática dos mandamentos, ela não é válida para Deus. Ele falou, ó, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando preceitos que são preceitos de homens. Agora ele vai dizer, olha, isso. E dizia-lhes, bem validais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Continua. E disse-lhes, pois Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Continua. Vós, porém, dizeis, se o homem disser a seu pai e sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Querido, ele está falando de adoração. Aí ele vai falar de quê? Honrar pai e mãe. Parece que tem conexão. Honrar pai e mãe com adoração? Hã? Não. Parece que não tem. Mas, meu irmão, olha, ele está dizendo que se você não honrar pai e mãe, a sua adoração é vã. Porque é uma adoração só de palavra. Você não está disposto a se comprometer com ele nos mandamentos dele. Então, é uma falsa adoração. Ela não agrada a Deus. É uma adoração só de palavra. E olha, honrar a seu pai e a sua mãe. É um desafio, não é não? Porque geralmente a gente vai honrar o pai e a mãe da gente a vida inteira. Mas os momentos mais difíceis de honrar pai e mãe são quando eles precisam da gente. Não é não? Hã? O seu pai está precisando de você cuidar da saúde dele. Você fala, não tem tempo de cuidar da saúde do meu pai não, porque eu estou servindo a Deus. Aí ele falou ali, ó, aquilo que meu pai e minha mãe poderia aproveitar de mim, ao invés de eu dar para eles, eu vou dar para quem? Para Deus, para o Senhor. Não, parece uma coisa tão espiritual, não parece? Hã?
parece uma adoração forte isso? Não parece? Aquilo que o meu pai e minha mãe poderiam aproveitar de mim, eu vou dar para o Senhor. Meu irmão, sabe por que meu pai precisa de mim hoje? Ele precisa que eu vá lá na casa dele, capinar a casa dele lá, a lote dele lá. Sabe o que eu faço? Eu vou lá e capino. Meu pai outro dia falou assim, meu filho, estou precisando ir em tal lugar, você me leva? Levo, papai. Peguei ele e levei. Meu filho, você compra tal coisa para mim? Compre, papai. Comprei. Meu irmão, aquilo que o meu pai e a minha mãe poderiam aproveitar de mim é corbã, é oferta ao Senhor. Parece uma coisa tão espiritual. Não parece? Olha, eu vou doar para Deus. Isso aí não é adoração, não. Isso aí, ó, é trapaça, é papo 10. Hã? Isso aí, ó, é engano, meu irmão. Isso aí é trapaça, não vai funcionar não. Deus não vai engolir essa não. Ele está te manjando. Está de olho em você, meu irmão. Está vendo a sua conversa mole. Meu irmão, olha. Adoração sem ação. É isso. É você dizer para Deus que você o adora, mas você não quer praticar os mandamentos dele. E isso não é adoração. Ah, mas eu canto tão bonito. É, minha voz é aveludada. Vozeirão. Senhor Jesus, quando eu maravilhado. É? Claro que Deus está aceitando a minha adoração com essa expressão, né? Tem gente que tem as mães até nas expressões de adoração, não é? Tem presença de palco. Boa performance, né? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você cantou, achou que o negócio ficou bom, mas a sua vida não corresponde a isso, é a oferta de Caim e de Abel. É uma adoração que não vai para frente, porque Deus está... Você acha que... Meu irmão, Deus tem cantores excepcionais. Excepcionais. E que são adoradores de verdade, são comprometidos até o último fio de cabelo com o reino de Deus. Você acha que Deus vai querer qualquer tipo de adoração? Você acha que uma musiquinha bem cantada só já é suficiente para agradar a Deus? Meu irmão, você está precisando conhecer melhor Deus. Deus não está iludido com a gente. Ele não está comprando a gente por qualquer bagatela, não. Você está comprometido com o reino dele, a sua adoração, você nem precisa ter uma voz muito aveludada. Ele vai receber. Ele vai receber. Nossa, gosto demais de fulano. Deus tem isso. Deus tem isso. Ele gosta muito de algumas pessoas. Ele fala isso, ele falou isso a respeito de Moisés,
falou isso a respeito de Abraão, falou isso a respeito de Davi, falou isso a respeito de Jó, não é? Viste o meu servo Jó. Cara, que delícia. Deus falando a respeito do servo, você vê que ele fala assim com boca cheia, né? Com gosto. Viste o meu servo Jó. Meu irmão, olha, a sua adoração, ela não pode ser só de palavra, ela não pode ser só lero-lero, não pode ser só, né? Não, a sua vida precisa expressar aquilo que é realmente o seu comprometimento com Deus. Aí a sua adoração alcança. Há muitos anos atrás eu fiz uma música que fala assim: adoração é ato de vida, é criar intimidade com o Senhor e exaltá-lo com louvores, vivendo para expressar o seu amor. Vê que adoração não é você chegar com blá blá blá, não, é vida. É você pegar e estar comprometido com o reino. É você pegar e estar na comunhão com Deus. É você pegar e estar vivendo na expressão do amor. É isso, meu irmão. Adoração sem ação não é adoração. Então você precisa estar atento. Quantas vezes a gente declara para Deus: Deus, eu te amo. Deus, o Senhor é a pessoa mais importante da minha vida. E a Bíblia diz, olha, só mais esse texto, por favor. Tenha paciência comigo. Só mais esse. 1 João 3,11 e 4,20 depois. 3,11. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Continua. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por quê? Por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Continua. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Continua. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Vamos lá. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Agora coloca o 4:20 para mim. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Meu irmão, quando você diz assim, Deus, eu te amo, você está dizendo o quê? Deus, eu amo meu irmão. Se você ama seu irmão de verdade, você pode dizer para Deus que você ama ele. Sua adoração vai chegar, vai alcançar o coração de Deus. Você não ama seu irmão, não? Você chegar para Deus e falar, Deus,
Eu te amo, Deus. Como que ele vai ler isso? É mentiroso. Olha lá. Volta lá, 4:20. 1 João 4:20. Olha lá. Se alguém diz, amo a Deus e aborrece a seu irmão, é o quê? Fala para o irmão que está do seu lado. Você está falando a verdade? Fala com ele, sim ou não? Meu irmão, para encerrar, quero que você fique de pé e você vai orar com um irmão que você ainda não teve a oportunidade de orar com ele. Você achou que eu ia denunciar você aí agora, né? Chega perto do seu irmão, ora com ele, sai do seu lugar. O irmão que está do seu lado não pode ser, porque você já orou com ele, com certeza. Então você vai sair do seu lugar para orar com aquele irmão que você ainda não orou com ele.